Então, como eu leio muita coisa de fora, eu acabei aprendendo a ver quando a tradução estava ruim. Porque tem informações em inglês, tipo had been, estava, que é uma coisa que você traduz para estava, mas você pode traduzir no português para estava sendo. Então, você cria um gerundismo que, na verdade, no inglês você não tem outra opção de escrever, mas em português você tem. Nossa, Então, a texto em gente... inglês é uma coisa... Para a gente que está É acostumado com horrível. o texto É em horrível. português, é horrível, porque não tem recurso na língua. Não tem, É você uma não tem recurso. repetição. É um negócio... Sim. Eu fico agoniado. Texto em inglês, assim, E tem livro muito é tradutor que ele agoniante para traduz... nós. E tem tradutor que ele traduz literal. Então, fica aquele Não texto super adapta, né? repetitivo, porque a pessoa não conhece a própria língua. Mas essa Não, coisa inglês do... é agoniante. Livro em inglês é agoniante para nós que somos, né, da língua portuguesa. Essa coisa do eu vou estar ligando é uma tradução do inglês para o português. Sim, porque traduziram errado. De telemarketing. Sim. Aí virou uso e costume nosso, o que é feio, né? O que é mal. A gente prefere 3 verbos para usar um, porque poderia usar um só, né? Sim. Em vez de ligarei, vou estar ligando. Isso. Eu vou primeiro responder a pergunta do Will e depois vou comentar essa questão do verbo. Não, eu não reviso nem no dia seguinte. Eu não faço como a Leona, nem na semana seguinte. Eu termino a obra e aí depois eu venho do começo, revisando, pegando falhas na história, pegando depois de alguma quanto coisa tempo? Que ficou aberta. Assim que eu termino. Eu já começo, porque assim, se eu ficar perdendo tempo arrumando o que não está nem terminado ainda, eu posso nem terminar aquilo ali. Porque eu estou gastando um tempo que era para eu estar terminando a obra, eu estou gastando esse tempo fazendo um negócio que eu posso fazer depois. A maior parte dos meus livros, tirando o primeiro, que se arrastou durante um período grande também, a maior parte dos livros que eu escrevi foram assim, em um mês, 2 semanas, 2 meses, não passa disso. Porque se passar disso, eu tenho já umas 5, 6 obras paradas na metade. Passou disso, eu não termino. Não, eu sou que nem o Will, demoro 1 ano, mais ou menos. Não, se eu parar para ficar olhando, o livro não vai ser terminado. Então, eu termino o livro e depois eu volto. E quando eu estou escrevendo, claro, eu tento já escrever da melhor maneira possível. Mas se você usou uma palavra e 2 linhas depois você usou a mesma palavra, você não vai se ligar, você não vai perceber. Sim. Então, eu não me prendo a isso. Aí depois, quando eu venho revisando, aí eu venho prestando atenção nesses detalhes, alterando palavras e tal. Que daí vem até a questão do que é agoniante no inglês, que não tem isso. É uma repetição assim, porque não tem recurso na língua, né? O I, então, he, she, meu Deus, é tenebroso. Mas, enfim, sobre a questão dos verbos, é um hábito muito do brasileiro também. Porque, assim, é a coisa mais comum a pessoa falar assim, então ele começou a andar em direção ao quarto. Por que esse começou? Ele andou em direção ao quarto. O brasileiro usa esse começou assim, de uma forma... Eu vejo isso em livro até de gente grande, digamos assim, tipo, ele começou a procurar. Não, ele procurou. É simples, começou a pensar. Começou a pensar, não, ele pensou, simples, né? É um hábito que a gente tem. Então, assim, ele me disse que... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Poxa vida. Agora não tem nada na cabeça. Mas, assim, muito uso de verbo junto, que não tem necessidade nenhuma. Tem um que Por exemplo, ele iria fazer. Não, gente, ele faria. Faria. Mas o brasileiro faz muito isso. Ele iria fazer tal coisa. Não, ele faria tal coisa. Quando eu vou revisar um texto, né, fazer um copy-desk, algum texto, é uma das coisas que eu mais pego. É tipo 2, 3 verbos juntos, que um só resolveria. Tem umas palavras que elas já são gatilhos na minha vida, que eu já saio cortando no meu texto dos colegas de todo mundo. Que é o tentou. Então, toda vez que tem... É muito raro, às vezes, em que você precisa, de fato, usar o tentou. Tentou, tentava. Tentando, só quando não consegue, né? Aí tentou, né? Não conseguiu, porque a gente sempre usa tentou em situações que a pessoa conseguiu, de fato, fazer alguma coisa. O enquanto, e
Porque o enquanto também a gente usa para juntar a frase. Tem um autor que eu adoro, que é o China Mieville. Dá uma olhadinha depois, procura os enquantos no seu texto. Tem um autor que eu amo de coração, que é o China Mieville. E o China Mieville, ele me ensinou a usar ponto, que é uma coisa que a gente não usa nos textos. O pessoal faz aquela frase compridíssima, enorme, que a pessoa não tem nem fôlego para terminar de ler a frase, em coisas que você podia usar ponto, e ir cortando, e ficando mais gostosa a leitura. Então, em vez de usar enquanto, mas, porém, todavia, entretanto, ele usa o ponto. Então, ele corta a frase e começa e vai fazendo, assim. E fica mais gostoso de ler, porque fica mais rápido, fica mais dinâmico. Então, assim, é uma dica aí que eu jogo no procurar lá no Word o enquanto, o tentou, e o outro que é o havia, que a gente usa de construções também, de traduções. Havia feito, havia sido, havia pensado, que também dá para trocar por fizera, pensara, e etc. São formações que a gente não precisa. Tem, obviamente, situações que você vai precisar usar o havia, quando são coisas que são do passado, de fato, mas a maioria, elas são dessas formações do inglês que são mal traduzidas para o português. Então, se você pegar um livro que ele foi traduzido, você vai encontrar muito disso, mas dá para substituir tranquilamente.